Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240, que com o suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Muito boa noite a todos, nossa saudação. Começa o painel de hoje na TV Erechim, mais uma edição do nosso programa que, de forma inédita, vai ao ar todas as quintas-feiras às 22 horas. Mas depois o mesmo programa é reeditado, é repetido, né, durante uma semana inteira. Nós havíamos até pouco tempo com 2 programas em função da pandemia, houve uma redução aí, enfim, mas o painel ainda está aí firme e forte, de pé. Nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Diante da disposição pessoal minha de não falar mais tanto sobre política como já o fiz por 30 anos, escrevendo, falando, especialmente sobre a política erechinense e tal. E como, sei lá, não sei se eu me cansei, o quê, né? As coisas não se alteram substancialmente, não sei até que ponto o poder público, aí entendido prefeito atual, prefeito anterior ao anterior, todos os prefeitos, vereadores e partidos políticos, essa nossa insistência ignorante de não termos capacidade de chegarmos a um consenso para elegermos menos um deputado federal,
Esses dias eu estava até lendo, achei interessante. Para quê? Para que nós precisaríamos de um deputado federal? Claro que nós estaríamos mais perto de onde se divide, de onde se fatia o orçamento, enfim, teríamos um representante lá. Mas a verdade é o seguinte, a região com 32 municípios vive se reunindo, vive dizendo que é preciso chegar no consenso. E chegam as eleições, aparecem N candidatos e corre as eleições, cerca de 50% dos votos vão para fora, o que é perfeitamente legal. E sobra aí também outros 50% que são distribuídos, enfim, e que acabam não sendo o suficiente para elegermos um deputado federal. Não deixa de ser uma manifestação, a meu modo, de ignorância das autoridades que teriam a responsabilidade, que algumas dizem ter, de eleger ao menos um deputado federal. Não tenho grandes expectativas com relação a este assunto em específico agora com relação a 2020. Veremos. Espero que o fato novo me desminta. Bom, dito isso, nós vamos falar de amenidades, que são coisas também tão ou mais importantes até do que tantas outras aí. Estou me referindo à história de Erechim e nada melhor do que duas figuras reclamadas por onde eu tenho andado nesses últimos tempos, que gostam de um programa desse tipo aí. Estou me referindo ao Dr. Mozart Lago, que retorna ao painel aqui, e também ao senhor Giorgio Corradi, que também retorna ao painel aqui, e os dois são duas, não sei se dá para dizer poço, figuras, mas poço de conhecimento, detém muitos conhecimentos a respeito da história de Erechim, quando talvez muitos dos que estão vendo não eram nascidos. Dr. Mozart, muito obrigado por estar vindo mais uma vez aqui. Obrigado pelo convite. Hoje acompanhado com a memória viva da cidade. Na verdade, o Jorge é testemunha ocular da história dos últimos 100 anos. Então, o Jorge Corradi vai dar um brilho na palestra hoje aqui. Senhor Jorge Corradi, também muito obrigado mais uma vez por atender o convite do painel. Eu é que agradeço o convite, porque efetivamente, na minha idade, que eu já estou beirando os 94 anos, ter a satisfação de ser convidado para um programa é um privilégio. Muito obrigado pelo convite. O privilégio, obviamente, é do programa Painel de poder contar com... gostaria já de antemão agradecer o seguinte, a disponibilidade dessas pessoas saírem do conforto dos seus apartamentos ou casas, enfim, e se disporem a vir até aqui. Tem que arrumar um lugar para estacionar, tem que se arrumar um pouco, quebra um pouco daquela rotina, enfim, e vir aqui e se expor ao grande público. Às vezes, algumas figuras importantes da cidade que a gente gostaria de contar aqui para conversar, infelizmente nunca tem tempo. Deve ser por conta de quem apresenta, enfim. Como é que o senhor passou desse período de pandemia? O senhor ficou quietinho em casa, recolhido, ou dando as saídas aí? Eu e a minha esposa fizemos o que era, pelo menos aparentemente, o mais indicado no momento, é ficar confinado em casa. E somente agora, há pouco tempo, depois de completarmos as 3 doses de vacina, é que tomamos a decisão de dar alguma saída. Mesmo assim, sempre mantendo algum cuidado, né? Esse cuidado é o quê?
evitar aglomeração, ambientes, digamos, de muita poluição de gente, né? E procurar levar a vida normal, porque efetivamente a maior parte do tempo ainda estamos retidos em casa, mas a gente procura os horários mais indicados para ir no mercado, para fazer qualquer outra saída, para correr o menor risco possível. É uma coisa curiosa na minha idade, porque a gente sabe que o tempo de partida da gente está próximo, porque é uma coisa natural, né? Mas o cuidado é para não ficar aí internado sofrendo, né? E ficar torcendo que quando chegar o momento de ir embora seja rapidinho. Doutor Moser, Pois é, Jorge, correto. o senhor e a pandemia? Tempos pandêmicos, que palavra, né, Jorge? Nos deixam mais nostálgicos. Eu acabei de ler agora de manhã que se o Elvis Presley estivesse morto, teria hoje 85 anos. Como ele está vivo ainda, né? Porque o Elvis não morreu, né? Aí fiquei pensando nisso. Então a gente recupera essas memórias ali. Teria quanto mesmo? Hein? O quanto hoje? 85 anos se estivesse morto. Como ele continua vivo, né? E o cara era maravilhoso, né? O Elvis Presley Era maravilhoso. há uma queda de braço aí, digamos. Tem aquelas listas que aparecem, os maiores cantores de todos os tempos e tal, né? Então, para muitos, enfim, tem N cantores, mas toda vez que tu começa a ouvir uma música do Elvis Presley, eu acho que ele pode merecer muito bem um primeiro lugar aí, que a voz dele era... Continua vivo, né? ele continua vivo na memória, continua vivo nas músicas, continua vivo naquele dizer popular que se transformou que Elvis não morreu. Elvis Presley. Não morreu. Elvis não morreu, né? Pois Jorge. Pois é. Mas o que tu chegaste a tomar alguma medida diferente nesse período aí, Moser? Eu parei de viajar. Isso é um prejuízo que eu tive nesses 2 anos. Que eu sempre saio. Então faz 2 anos, Jorge, que eu não pego a estrada. Isso me atrapalha um pouquinho. Porque viajar é bom, Jorge, que você aprende, fica curioso, absorve coisas, né, Jorge? Vê as diferenças. Mas então 2 anos que eu não saio da minha casa ou da minha cidade. E o resultado disso? O resultado é uma nostalgia e se você observar o cinema também não está muito bom, né? Esse dia eu fui num espetáculo aí no 25, tinha 30 pessoas, Jorge. Então temos que recuperar tudo isso aí, é complicado, né? Existe uma limitação aí, mas não seria de 30 pessoas. Acho que não chega a informação e as pessoas são desinteressadas, isso é ruim. Sei lá como é que vamos sair disso. Desde quando mais ou menos, você viaja, moça? Você viaja, digamos, a passeio, a turismo? Há uns 50 anos. Porque, Jorge, eu tive muita sorte na vida. Lá no governo da Revolução, para tu sair do Brasil, tinha que pagar $1.000 de imposto compulsório, tipo comprar automóvel também. Que depois o governo te devolvia os $1.000 em 5 anos, alguma coisa assim, né, Jorge? Mas dentista, padre e médico não pagava. Então nós tínhamos a sensação que era barato. E o dólar também era barato, o Jorge. Agora eu não sei, cara. Quando tu vai receber o troco na cafeteria, eles perguntam se tu quer levar em ações da Petrobras ou embalas o troco. Então teve todo esse desmonte ali, das ações também. Então eu estou desconfiado que é coisa de
credibilidade de governo. O tal de Paulo Guedes não fala mais há muito tempo, né? Então nós estamos perdendo uma idoneidade por aí. E o dólar está... Notícia ruim do dia de hoje, terça-feira, dia 9 de novembro. Subiu a gasolina hoje. Foi para 7,50, alguma coisa assim. Então isso é uma coisa que chegou no nosso bolso. Acho que um pouco menos. Mas a verdade é que vem... Está esse preço que eu acabei de ler na internet. É. E lá na nossa fronteira está R$8. E a gente produz petróleo, mas chega no teu bolso esses preços. Então ontem eu vi uma coisa triste, Jorge. Eu vi fechar uma loja de moda feminina na Rua Itália. Isso são coisas tristes que estão por perto, né? Ali na parede do Mocelin, eles pintaram a parede, está restaurado o prédio bonitinho, Jorge. E aí tem um grafiteiro que mora por aí, que escreveu lá, na pintura nova, chega de realidade, queremos fantasia. Eles vão ter que repintar a parede hoje. Que coisa. Bom, depois nós vamos voltar à questão das viagens aí. Eu quero saber os lugares para os quais você voltaria, assim, uns 3, 4, 5. Eu selecionei locais para ir de velho, Jorge. Para ir de quê? Depois de velho. Sim. Então, que você tem lá os atrativos, os espetáculos que eu tive a sorte de ver do Tony Bennett, por exemplo, Liza Minnelli, a Gloria Gaynor, Taylor, mas que coisa maluca aqueles espetáculos. Sabe? Aí você vai aprendendo essas coisas e sabe onde é que acontece. Mas também está acontecendo coisa ruim, Jorge. Ali em Buenos Aires fechou o Luna Park, que é um local onde tem grandes competições de basquete, de boxe, essas coisas todas. E agora, grandes espetáculos. Viu André Rieu? E fechou porque era da Igreja Católica. A Igreja Católica desativou o centro de eventos para dar para o pessoal fazer prédios na Avenida Correntes. Eu não sei para que a Igreja Católica quer esse lucro. Mas o senhor leu isso? Viu isso? Não, isso está acontecendo agora nesse momento. Eu leio o Clarim todo dia. E a coisa me assustou, porque eu fui ver o André Rieu 2 anos atrás lá e vi gente magnífica lá. A Liza Minnelli eu vi lá, por exemplo. E agora derrubaram tudo para botar meia dúzia de prédios. Mas eu não sabia que era propriedade, eu achei que era do município, mas era da Igreja Católica. Então a Igreja Católica também não ajuda muito, né? O que quer fazer com um edifício que é amontoado de tijolo? E a cidade perde esse centro de eventos, onde dava campeonato mundial de basquete ou de boxe, essas coisas aí, né? De tênis, tudo lá dentro, né? Que o argentino sempre teve grandes atletas de tênis. Atualmente tem um disputando esses grandes torneios aí. É muito chato isso aí. A Argentina também está afundada numa crise. Está parada, fechado tudo. Não tem nenhum teatro funcionando lá, eu acho. 150 fechados. Então esses artistas eu não sei onde é que vão trabalhar. Mas não é por causa da pandemia. Ou é Deve ser pandemia mais a crise de governo. Que o governo é uma porcaria, já sabemos. Que não chora, não mama. Isso é um tango chamado cambalacho. Você aí na tua casa bota lá na tua internet um tango chamado Cambalacho com Carlos Gardel. Era isso, Jorge? Cambalacho. Muito bem, depois nós vamos voltar ainda essa questão das viagens aí. Vamos falar um pouquinho sobre saúde. O senhor Giorgio Corradi é um homem aposentado, ele mesmo disse agora há pouco, beirando os 94 anos, compositor, poeta, pesquisador, cantor, tem CDs, né? Pesquisador. E pesquisador. O que tem de mais novo na sua vida, no seu trabalho, acontecendo nessa questão, nessa área da pesquisa em Erechim?
Olha, eu sempre tenho sido, não vou dizer um pesquisador, mas sempre fui um curioso. E em termos de saúde, eu tenho noções porque o primeiro hospital de Erechim foi fundado em 1921 pelo meu tio Mário Corradi, o Arcângelo Lobosco, que trabalhou mais de 60 anos administrando o hospital. Depois eu explico mais do Lobosco. E o Dr. Nino Guinalha. Os três, Mário Corradi, Arcângelo Lobosco e Nino Guinalha, Italianos. vieram da Itália. Em 1921, eles três formaram o primeiro hospital de Erechim. Esse hospital estava localizado em frente à aviação férrea, naquela área ali onde hoje está sediado o posto Atlantique e o aumento do Sondinha. Uhum. Tinha 3 casarões de madeira que pertenciam ao Ângelo Emílio Grando, que nos idos de 40 foi prefeito de Erechim. Ele era dono da área, tinha 3 casarões de madeira. Num estava instalado o Hospital Santo Antônio, no outro ao lado a farmácia do meu tio Mário, e o terceiro tinha um hotel que era de propriedade da dona Anita Graciotin. Isto queimou nos idos de 30. Não lembro exatamente o ano. Senhor, isto, todo esse conjunto de... Queimaram as 3 casas. Uhum. Aí acabou o Hospital Santo Antônio. E o Arcângelo Lobosco, juntamente com o Dr. Luigi Gallicchio, que era italiano também, fundaram em 1931 o atual Hospital Santa Terezinha. Uhum. Foram os 2 primeiros proprietários. Uhum. Nessa época do Hospital Santo Antônio, ele já atendia a região, assim, ou pelo que o senhor sabe? Honestamente, eu não sei dizer, mas era um hospital, claro, muito modesto, muito pequeno, num casarão de madeira, e tinha no início, que não sei que outros médicos operaram ali, mas tinha no início só o proprietário, um dos proprietários, Dr. Nino Guinalha. Que era médico? Médico. Ele veio médico da Itália, e formado na Universidade de Milão. E tem uma curiosidade do Dr. Nino Guinalha. Vou fazer um parênteses aqui da história do hospital, depois voltamos lá. Sim. Em 1974, eu fiz a primeira viagem à Europa. Eu fiquei hospedado mais de 20 dias na casa de um tio meu. O irmão do meu pai, o mais moço, o que sempre ficou com os vô, nunca saiu de casa. E um dia, enquanto eu estava lá na casa dele, ele me disse: "Tu queres ir conhecer o túmulo do teu avô?" E eu disse: "Quero." Aí fomos ao cemitério. Chegamos, túmulozinho modesto, simples, onde estava meu avô. Mas ele: "Vou te mostrar uma outra coisa." Aí me levou na frente de um mausoléu muito bonito, do tipo dos que tem aos montes no cemitério da Recoleta em Buenos Aires. E aí eu vi um fato curioso. Tinha um mausoléu, um jardinzinho na frente, e no jardim estava levantada uma cruz em mármore de Carrara, com uns 4 metros de altura, mais ou menos, onde estava
impresso os dizeres, em homenagem ao Dr. Nino Guinalha, nascido em Cremona no dia tal e falecido em Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil. E hoje eu bati a foto, hoje não, eu bati a foto no cemitério local, que está lá o túmulo dele ainda dos anos 30, quando ele faleceu médico, faleceu moço de pneumonia. E eu bati a foto do túmulo dele e entreguei neste material que eu fiz para fazer a pesquisa do Santa Teresinha para URI. A vaga, então, estava guardada para ele lá na Itália. Lá ficou uma lembrança, né? Ficou uma lembrança. E esse Guinalha é de uma família muito importante, porque um ancestral dele, não sei exatamente que distância de geração, mas ele tem o nome na principal avenida de Cremona. E Cremona é uma cidade pouco maior que Erechim, perto de 80 quilômetros de Milão, e era feudo, tem mais de 2000 anos, é da época de Cristo. Mas vamos voltar a... Bem, mais alguma coisa do Santo Antônio, eu acho que eu disse o que tinha de dizer. A ligação do Santo Antônio com o Santa Teresinha, de entidade a entidade, não tem ligação nenhuma, mas tem uma ligação fundamental. Por quê? O Arcângelo Lobosco, que foi fundador do Santo Antônio, que foi o primeiro hospital de Erechim, foi fundador do Santa Teresinha. E até o momento de encerrar as atividades de trabalho em função da idade, ele sempre foi o administrador do hospital, por mais de 60 anos. A formação dele era em administração? Eu não sei exatamente se ele tinha habilitação, mas possivelmente, porque ele era contemporâneo. O meu tio Mário, em 1914, se formou em administração na Universidade de Milão. O doutor, que acabei de citar aí, Guinalha, veio médico e efetivamente era estudante também na época, mas não sei que curso o Lobosco fez. Somente o que eu sei, tenho certeza absoluta, que a vida inteira a única atividade que ele exerceu sempre foi administração hospitalar. Pois acredite se quiserem, eu fui funcionário do seu Arcângelo Lobosco. Olha a coincidência aqui, Jorge. Eu passei, teve um período quando recém-saído do ensino médio, Foi lá né, trabalhar. a gente, assim como é hoje em praticamente todas as escolas do ensino médio, tu passa 16 anos nas escolas e tu sai pronto para fazer um vestibular. Agora, para exercer uma profissão, praticamente nenhuma. Com certeza. E eu saía procurar emprego e tal, Tu acabou lá. e me aceitaram lá na parte administrativa, lá, Já não- copiar livros, passar coisas no mimeógrafo e tal, né? E eu Isso, estava lá. Como é que era o nome da esposa do seu Arcângelo Lobosco? Maria. Então, que depois, quando ele partiu, ela tocava tudo, né? É isso? O problema é o seguinte, a dona Maria sempre trabalhou com o marido porque ela tomava conta da cozinha do hospital, ela que dirigia a cozinha. A dona do hospital ia para a cozinha. Impressionante. E da cozinha, este que vos fala aqui, recebia todos os dias às 4 horas 2 fatias de pão recém-saído do forno, dessa grossura, com aquelas marmeladas, aquelas coisas, Tudo crioulo. toda que
que as cozinheiras, lá, enfim, né? Manda pro jornalista lá. Mandavam lá, jornalista nada, era um Piá. guaipeca, vamos dizer assim, né? Que estava lá, um piá, isso está muito magrinho, trazer aqueles enormes fatias de pão lá e tal. Né? Mas eles circulavam, voltando, o casal circulava o hospital inteiro ali. Aí eles andavam por tudo que era... Claro que eu estou falando ali, na época ali, o hospital era só aquela parte da Rua Itália ali, né? E um pouquinho daquela outra rua que eu não sei o nome lá atrás ali. Não a frente ali no pronto-socorro. Isso tudo veio mais tarde. Mas eu passei pelas mãos do seu... O Jorge, eu fui numa viagem para a Europa, foi o doutor Vanir, cirurgião do hospital. E lá em Turim, tivemos que ir lá para ele visitar um parente do Lobosco lá, que eu acho que morou aqui, né? Eu sei Turim. disso. São de Turim, essa gente. Veio, mas isso muitos anos depois da última guerra europeia, veio ao Brasil e morou uns 10 anos aqui em Erechim, um advogado que se chamava Mário Lobosco. Esse deve ser um amigo do Vanir. Ele era irmão do Arcângelo e trabalhou, o período que ele esteve aqui em Erechim, ele trabalhou todo esse tempo no escritório da firma Madaloso, né? Que a firma G. Madaloso S.A. foi também uma empresa para a época que era das maiores de Erechim. Tinha a maior fábrica de portas e janelas da região, trabalhava com madeira, tinha oficina mecânica, teve a primeira agência Dodge de Erechim, trabalhou com imobiliária, que foram os fundadores da cidade de Maravilha, no Paraná. Era uma empresa poderosa. E o diretor-presidente e formador da firma chamava-se Giacomo Madaloso, era o pai do Romeu. Ele foi meu padrinho de casamento. O Giacomo. Que o meu tio, Mário, era sócio da firma Madaloso e antes do Romeu assumir, ele gerenciou a firma Madaloso durante 5 anos. O velho Giacomo deixou a firma com alguma dificuldade financeira e foi o meu tio que vendeu o hospital. Agora eu tenho que voltar ao hospital. Vamos voltar ao hospital. O doutor Galíquio e o Madaloso, o doutor Galíquio e o Lobosco fundaram o Hospital Santa Terezinha numa casinha de madeira na Rua Itália. Onde está hoje? Onde está hoje, mais ou menos? Não. O local não era bem ali, mas eu não lembro o lugar exato. Agora, daí eles se mudaram para perto da casa antiga do Massinhã, aí na entrada para Aratiba, certo, que era uma casa de madeira pertencente à família Cavedão. Eles alugaram, saíram da Rua Itália e foram para esse espaço maior, que aí era do Cavedão. Posteriormente, eles venderam o Hospital Santa Terezinha para a firma G. Madaloso S.A. Aí, o Madaloso que construiu, claro que com o decorrer dos anos sofreu várias reformas, como ainda estão reformando e ampliando, mas construiu o primeiro hospital de material localizado, o original dele foi construído pela firma Madaloso, né? Ali onde está. Mas isso eu nunca tinha ouvido falar. Tu sabe que recuperar essas memórias, o pessoal que está se formando ali tem mais que ter... um detalhezinho interessante. A firma Madaloso, isto eu sei, porque quem vendeu o hospital da firma foi o meu tio Mário quando assumiu a administração. A firma precisava fazer caixa, venderam o hospital. E o hospital foi vendido para um grupo de pessoas, entre as quais estava o pai do Lago também,
Por quê? Foi um grupo de pessoas que comprou o hospital, que tinha filhos estudando medicina, e comprou o hospital com a intenção de garantir o emprego dos filhos. Os filhos. Meu pai fez isso. Então, este grupo, posteriormente, vendeu para a prefeitura, que foi formada a organização atual. E hoje, o Santa Terezinha é exclusivo, tem uma ligação com a URI, porque está, inclusive, fazendo residência. Residência médica. E a ligação, o interesse, por isso que a professora Ruth Zanin, que é a prima do Lago, sempre trabalhou no sistema administrativo da URI, Elizabeth Zanin. Eu forneci para ela os subsídios para fazer a história do hospital, que a faculdade tem interesse em manter essa história pelo vínculo que tem atualmente com Santa Terezinha. Cada vez se estreitando mais aí. Muito bem, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje. Já se passaram 2 blocos, eu nem me dei conta aqui. E nós já voltamos. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, nós estamos de volta hoje aqui com o painel, recebendo com muito prazer o senhor Jorge Corradi, né, como nos contou nos contou a história da construção, do surgimento do Hospital Santa Terezinha, como ele de fato aconteceu, e o Dr. Mozart Lago aqui. Quero deixar bem claro que o que eu falei na abertura do programa sobre a política, enfim, que ninguém se ofenda absolutamente. Estou apenas referindo uma realidade que a maioria dos próprios políticos com os quais e empresários com os quais eu tenho mantido contato também concordam plenamente. Não é de hoje que a gente fala se entender, em se entender e não consegue se entender. Não sei se estamos falando de mais em se entender ou de menos de se entender. A verdade é que a gente não está se entendendo. Bom, tínhamos um hospital, então, em 1921, né? Aí o médico tem que tomar isso, e ia comprar onde? Farmácias. Eu não sei exatamente o início da primeira farmácia, mas acredito que deve ter sido mais ou menos na mesma época do Hospital Santo Antônio, porque o meu tio Mário montou dele a farmácia chamada Farmácia Italiana e que estava num desses 3 casarões sediada ao lado do Hospital Santo Antônio. Além dele, tinha farmácia, o Diógenes Nunes, que tinha a farmácia Minerva, e
tinha mais o José Almeida, que era pai do Galeno. O Galeno era uma pessoa conhecida aqui, agrônomo. Tá? No Parucelli. Eram as três farmácias que tinha em Erechim. A do meu tio Mário, a do Diógenes Nunes e do José Almeida. Isso na década de 20 ou 30? Exatamente. Não, e duraram muito, porque o meu tio fechou a farmácia nos idos de 50. Ele trabalhou até... Sim. Parou por idade. Né? E o Almeida fechou a farmácia e o Diógenes também. E a balconista do Almeida foi rainha do carnaval. Maria Inês Schober, minha vizinha das Três Vendas. Trabalhava na farmácia do seu Almeida, que era ali no ladinho do Panucelli, né? Na avenida. Eu me lembro... Na livraria ABC, do ladinho tinha um hotel internacional, ali tinha a farmácia. Do lado da farmácia ABC. É que a gente está citando aqui, o Moza, citando nomes de empresas, né? E a localização, aquelas empresas já não existem mais, né? Não. A ABC não sei se ainda existe. Está lá ainda. Tá lá, tá. Então, que Já bom. Mas, sucessor. sim, mas o Panocelli, que o Enori Chaparini esteve aqui e deu uma entrevista exclusiva falando sobre a história do Panocelli, era uma potência. Né? Diz que o pessoal que vinha do interior, vinha de qualquer lugar e não tinha onde trabalhar, ia lá. Né? Para arrumar E a firma Paioncelli foi uma das firmas, aliás, foi a mais importante de toda a região aqui, porque ela figurava entre as 100 grandes empresas do país, não do Rio Grande do Sul, do país. Né? Era frigorífico também. O Paioncelli tinha moinhos, frigoríficos, comércio, madeireiras, erva mate, cantina de vinho. Quer dizer, eles tinham assim uma abrangência fantástica. Né? Como é que o senhor, na sua idade hoje, na vivência que o senhor teve, como é que o senhor vê a cidade de Erechim hoje? Porque o senhor Mosley que tinha o armazém, esteve aqui, sentado aqui, disse, certa feita aqui, que na década de 50 ou 60, não estou bem lembrado, bem certo do período, que ele transportava com um caminhãozinho bananas para Chapecó, porque eles não tinham lá. Como é que se deu essa inversão o que houve? Foram lá que eles descobriram um motor da Red Bull ou da Mercedes e nós demos para trás, ou o que foi? Mas olha, tem um fator, talvez tenha havido outros fatores, talvez de mais competência ou mais habilidade de alguns empresários de Chapecó, mas veja bem que Erechim era realmente maior que Chapecó. Chapecó comprava aqui. Né? Somente Chapecó teve uma vantagem importantíssima no seu desenvolvimento e no desenvolvimento regional do oeste catarinense. Por quê? Porque na época que eu estou falando, o transporte era lento, as estradas eram difíceis e a região de Chapecó é uma região grande, mas estava um tanto abandonada. Então o governo de Santa Catarina criou um mini-governo em Chapecó, criando a Secretaria do Oeste. E essa secretaria funcionou como um mini-governo de Estado e foi o que fez crescer de forma pujante aquela região toda.
Foi uma ação de governo, praticamente. Então. Foi, sem dúvida nenhuma. O impulso inicial para dar o suporte. Agora, sobre Erechim, eu tenho amizade por causa dos netos com um moço italiano que é arquiteto, mora na Itália, e cada vez em quando vem para cá, porque ele quer é casado com uma filha do Júlio Madaloso. E quando eles vêm em Erechim, eles vão comer um churrasquinho lá na minha churrasqueira, lá em casa. Então, numa das suas visitas, ele me fez uma observação interessante. Diz, engraçado que eu noto aqui pessoas que fazem crítica de Erechim, achando que Erechim está parado, que não desenvolve, não sei o quê. E o comentário dele, mas vocês reclamam do quê? Vocês moram numa cidadezinha de primeiro mundo. Opinião de alguém que vive em Roma. Muito bem. Que deve ser respeitado, obviamente, né? E que Erechim, que é uma cidade muito bonita, isso acho que ninguém pode negar, e tem um povo muito acolhedor, vamos dizer assim, na sua boa parte. Mozart, você falou antes assim que viajou faz 50 anos, que viaja há 50 anos. O que tu destacaria, assim, quais são os lugares que tu gostaria de voltar, assim, ou que você recomendaria? Alguns lugares, Jorge. Madrid, Nova York, Buenos Aires, Rio de Janeiro. É onde você encontra celebridades em todo o canto da cidade e espetáculos. O Rio de Janeiro é uma coisa maluca, rapaz. Como é divertido aquilo, cara. Eles são... Tem segurança, cara. Cada esquina tem a Brigada Militar cuidando do quarteirão. O Brizola tinha botado lá um tipo de polícia de quarteirão, que era para manter a relação amigável com o cidadão que mora no local, com o brigadiano daquela quadra. E agora eles mantêm toda a quadra de Copacabana com muita segurança. Até por causa das praias, né? E, então o Rio... E onde é que você vai ver o Tim Maia, por exemplo, a Gal Costa, a Betânia? Ali, né? Eu tive sorte de ver lá até a Dalva de Oliveira e ver essa gente toda. Uma vez eu fui numa pré-estreia de teatro, sentou do meu lado a Fernanda Montenegro. O que ela é hoje da Academia Brasileira de Letras. Aí me atrapalhou, porque eu não tinha que me comportar, não podia nem me mexer lá. Então, eu tive muita sorte na vida, porque o meu irmão foi lá fazer doutorado. Me abria caminho. Depois o meu irmão Celso foi morar em Londres, para trás do doutorado dele. E me abria caminho em Londres, que também é virado com uma área da cidade virada em teatro. Mas tudo isso tem em Buenos Aires. Então eu fui alguma coisa como 50 vezes. Muito automóvel, mas depois o avião é muito barato também, né? Ou era? Era, para não dar mais. Ô Jorge, tem um amigo meu, que é o Edson Felauer, voltou a morar em Erechim. E ele é antigo representante da Transbrasil. Ele aprendeu a vender viagens e avião. Aí, no começo da pandemia, ele vendeu para um pessoal de Nova Araçá, ou Nova Bassano, por aí, que ia visitar os parentes que botaram uma rede de churrascaria chamado Forno de Chão nos Estados Unidos. Tem uma sequência lá. E foi cancelado tudo. Aquele crédito daquele momento, hoje compra metade da passagem do avião, metade do hotel. Tu vê como as coisas subiram demais. E ele está com dificuldade, trabalhando em cima disso para resolver como é que o cara consegue viajar com aquele crédito que o cara já tinha. Não alcança mais a devolver não tem como. Bom, se não, devolver, tem o crédito, mas o crédito não compra mais a passagem. E agora o de
nesse momento, ouvindo o Jorge ali, eu tenho uma amiga que é da UPF fazendo doutorado e vai transformar em livro a vida do Gladstone Osório Marsico. Teu amigo, né, Jorge? Morou contigo lá em Porto Alegre. E o Jorge ajudou ela a fazer a pesquisa em cima do Gladstone. Mas aí, um minutinho, Jorge. Aí eu fiquei matutando assim, Jorge. A única maneira de nós recuperar essa memória das pessoas da cidade é via esses doutorzinhos que estão se formando aí em pedagogia e história e coisa assim, da Federal e da URI, em cima de... Tu vê a guria da UPF está fazendo em cima o Gladstone. E ela conseguiu entrevistar todo mundo da família Caruso, do João Caruso, que é uma memória que tinha que ser recuperada, né, Jorge? Eu sugiro ainda o Pedro Paulo Mandelli, o Oswaldinho Engel, o próprio Jorge. Então nós precisamos recuperar isso via estudante universitário. O doutorzinho que tu se referiu é carinhosamente. Carinhosamente. Claro. Ali, por exemplo, a derrubada da igreja já fizeram isso. A guria fez doutorado, está pronta a matéria. Toda a pesquisa da construção de Erechim até a derrubada da igreja. Tem que se publicar isso aí. E a maneira... Tu que é da academia, por exemplo. Do Gladstone ninguém mais fala nada. Agora está recuperada a matéria do Gladstone, porque o Jorge ajudou. Então deveria se fomentar via universidade essa recuperação. O que tu acha? Trabalho de pesquisa, não, acho fantástico, mas... Senão quem que vai fazer? Assim, normalmente é um trabalho quase que anônimo. É um trabalho quase, praticamente, com apoio zero. Da universidade. Né? Ao menos o pouco que eu fiz, o mínimo que eu fiz, né, eu fui por conta própria. Mas né? Bater na casa das pessoas, telefonava se podia me receber e assim foi indo. Agora, apoio mesmo, zero. Né? Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação espetacular aqui do seu Jorge Corradi, que lhe desejo muita saúde e que o senhor continue com essa memória viva. Eu é que agradeço, porque efetivamente é um privilégio, na minha idade, ainda poder estar participando de um programa como esse. Que alguma coisa de útil, essas historinhas que contamos hoje, são realmente uma associação de curiosidade e história importante, porque, efetivamente, o caso específico do Santa Teresinha é uma entidade que é um suporte hoje da saúde de toda a região. Né? Sem dúvida. 10 segundos. Moza, consegue? O Belchior falava, viver é melhor que sonhar, Jorge. Mas o Jorge é uma vacina cultural. Muito obrigado por o convite. Quando precisar, passamos aqui. Muito obrigado mais uma vez a você de casa. Boa noite e até uma próxima. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.
Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos.